Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo nós voltamos a escutar uma parábola que é relatada somente por São Mateus. É bastante curioso porque a parábola da semana passada, que falava sobre o servo que devia uma quantidade exorbitante ao seu senhor e foi perdoado, também era uma parábola que tinha a ver com dinheiro. O que mostra a relação que existe entre o texto e o seu autor. De fato, no Evangelho de São Mateus, intertextualmente, nós sabemos que ele era cobrador de impostos. Portanto, alguém que entendia do mundo da economia. É uma parábola bastante interessante, porque São Mateus diz: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Isso era muito comum nos tempos de Jesus. Havia muitos trabalhadores que eram diaristas e que ficavam num lugar público, num poço, num lugar qualquer de reunião, e os fazendeiros que estavam fazendo alguma obra ou precisando fazer um plantio, contratavam esses diaristas aonde estavam para que fossem trabalhar na sua vinha. E é o que o patrão faz na parábola. Combinou com os operários uma moeda de prata por dia, um denário. Um denário corresponde ao dia de trabalho de um operário nos tempos de Jesus. E os mandou para a vinha. Ora, isso acontece de madrugada, ou seja, lá pelas 6 horas da manhã. O texto vai escalonando os horários segundo a divisão antiga, de 3 em 3 horas, a posição que o sol tem no céu. Depois ele sai às 9 horas, sai às 3 da tarde, às 5 da tarde, e faz o mesmo convite. Ele pergunta: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Aos primeiros ele apenas convida, a este eles pergunta: porque ninguém nos contratou? Então ele diz: ide vós também para a minha vinha. O que é o homem desocupado? O homem ocioso? O homem desocupado, o homem ocioso, é aquele que não trabalha a terra, não trabalha a vinha. Ou seja, aquele que não luta pela santidade. É aquele que não se exercita nas virtudes. Porque a terra não trabalhada é aquela em que nascem muitas pragas. Aparecem animais peçonhentos. É aquela que se torna praticamente intratável. A terra não trabalhada. Assim é o homem ocioso, o homem que não exercita as suas potências nas virtudes. Deus nos deu uma vinha. Deus nos deu uma série de potências que estão em nós, mas que precisam ser trabalhadas, precisam ser cultivadas. Por exemplo, Deus nos deu uma inteligência. Mas se nós não usamos a nossa inteligência,
se nós não estudamos, se nós não procuramos coisas elevadas, se nós não refletimos antes de agir, se nós não tomamos conselho, se nós não procuramos aprender com o exemplo dos outros, se nós não cogitamos sobre as nossas ações, nós agimos como os insensatos que vão fazendo as coisas desordenadamente e, portanto, cometem às vezes erros gravíssimos, sem nem se dar conta. Deus nos deu uma vontade. Mas se a nossa vontade permanece mole, flácida, inativa, como muitas pessoas hoje em dia, que não conseguem cumprir um propósito. Dizem, olha, eu vou acordar tal hora, acordam meia hora depois. Olha, eu vou fazer tal atividade. Não fazem. Não têm força, não conseguem agir. Por quê? Porque a vontade é fraca. Eles não exercitam a vontade. Esses dias mesmo eu falava para uma pessoa, nem me lembro quem, que tinha esse problema de uma vontade muito fraca. Eu falei, você tem que fazer exercícios na vontade. Como assim? Eu perguntei, você gosta de chocolate? Ele diz, amo. Eu falei, então você compra o chocolate que você mais gosta, coloca assim, num lugar visível, mas não come. Fica olhando, olha, não vou comer. Outra vez, não vou comer. Outra vez, não vou comer. Isso é o quê? Exercício da vontade. Você está trabalhando a sua vontade. A mesma coisa, algumas pessoas são muito fracas para coisas que dizem respeito ao prazer, né? Primeira tentação, já logo se entregam de corpo e alma a Satanás. Não conseguem ter fortaleza. O que tem que fazer? Tem que se exercitar. Não vou pensar nisso. Pensar em outra coisa. Pensar em Cristo. Pensar em Nossa Senhora. Apareceu uma ideia ruim. Vou me ajoelhar. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Apressai-vos em socorrer-me. Tem que se exercitar. Algumas pessoas são covardes, são fracas. Têm medo. Medo disso, medo daquilo. O que precisam fazer? Enfrentar. Não podem ter medo. Ou seja, nós cultivamos a nossa vinha pela prática das virtudes. Mas a prática das virtudes é uma prática real, não é apenas estética. Algumas pessoas se contentam em parecer humildes, mas nunca se humilham e não aceitam ser humilhadas, por exemplo. Se alguém lhes diz que elas erraram, logo se encrespam. Algumas pessoas gostam de parecer obedientes, mas quando aquele que manda em nós dá as costas, fazem o que querem. E assim por diante. As virtudes precisam ser reais. E o que acontece? Chega às 5 horas da tarde. E ele encontra alguns que estavam desocupados e lhes diz, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E de vós também para a minha vinha. E eles foram. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador. Os padres da igreja dizem que o patrão aqui é uma imagem de Deus Pai e o administrador uma imagem da humanidade de Cristo, de Nosso Senhor. Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Teria muito sentido chamar os últimos se você vai pagar menos para os últimos e mais para os primeiros, para não gerar um desentendimento. Mas ele manda chamar os últimos, em primeiro lugar, de propósito, para o que ele fará depois.
Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, ou seja, eles trabalharam 1 hora apenas. 1 hora. E não apenas trabalharam 1 hora, mas trabalharam 1 hora no momento em que o dia está mais fresquinho. E receberam 1 denário. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata, 1 denário. O denário aqui é uma imagem da graça, como nós veremos no desenvolvimento da parábola. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Imagine uma pessoa que trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde, debaixo do sol. E chega um outro que trabalhou apenas 1 hora e você dá o mesmo. Isso é um escândalo em termos humanos. Em termos humanos, isso é inadmissível. Não é aceitável. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Notem a palavra amigo. É o único a quem ele chama de amigo. Aquele que resmungou. Amigo. Essa palavra é muito importante. Eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Eu quero. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? E assim ele mostra a sua soberania. Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Eu estou sendo bom. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Para mim, todo o enigma da parábola se resolve justamente compreendendo as palavras-chave do último trecho do texto. Primeiro, eu quero, eu tenho direito, eu estou sendo bom, amigo. Ou seja, a primeira leitura fala disso. O profeta Isaías diz: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Meus caminhos não são como os vossos caminhos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está sobre a terra. O que isso significa? Vejam, na ordem sobrenatural, na ordem da graça, às vezes, parece que Deus é um pouco injusto. O que eu quero dizer com isso? Tem uma pessoa que está lá, camelando a vida inteira para praticar as virtudes, passando poucas e boas, correspondeu à sua vocação logo no início da vida, foi fiel até o fim e fica no porão da espiritualidade, não cresce. Cresce muito devagar, obtém quase nada. Aí chega um outro desgraçado que passou a vida toda ocioso, que não fez nada, pelo contrário, se desviou do chamado, fez um monte de coisas erradas, e aí essa pessoa se converte e de repente sobe para a vida espiritual. É injusto em termos humanos.
Mas nós não estamos falando em termos humanos, nós estamos falando em termos sobrenaturais. Deus é soberano, a vontade dele é imprescrutável. Ele faz aquilo que quer, ele faz aquilo que é melhor, ele tem para cada um chamado, ele tem para cada um tipo de recompensa. Aqui, a ênfase da palavra não está na igualdade da recompensa dada aos desiguais. A ênfase da parábola está no caráter de Deus. Ele é bom e é soberano. Ele é misericordioso e é soberano. Ele faz o que quer com os dons dele. Ele os reparte como ele quer. Ele tira o indigente e coloca na mesa do rei. Ele, como diz Nossa Senhora no Magnífica, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Ou seja, quando nós vemos isso acontecer, nós temos que celebrar, nós temos que nos alegrar, nós temos que bendizer o Senhor, nós temos que engrandecer a bondade dEle. Ele sabe por que Ele faz. Porque o problema realmente não é o fato de o outro receber um denário por ter trabalhado tão pouco. O problema é que eu não posso ter um olho mau. Assim como Deus é bom, eu tenho que ter um olho bom. Assim como Deus é bom, eu tenho que ter um coração generoso, dadivoso. Eu tenho que ter em minha alma uma admiração por aquilo que Deus faz. Por quê? Pouco importa se eu estou trabalhando na vinha desde a minha juventude. O importante é que Ele me chame de amigo. Essa é a verdadeira recompensa. É ser amigo do administrador, é ser amigo de Cristo. Esse é o verdadeiro pagamento. O que vale um denário diante da intimidade com o Senhor? O que vale um dom, um carisma qualquer? Há muitos santos que chegaram a um nível muito alto de união com Deus, mas que ninguém conseguiu perceber isso, passaram desapercebidos. Por quê? Só Deus sabe. Eu não posso querer amarrá-lo a uma justiça em termos humanos e calculistas. Não existe uma calculadora celestial em que Deus vai dando a cada um aquilo que deve. Deus não deve nada a ninguém. Ele é bondoso, misericordioso, gracioso, dadivoso. Ele não me deve nada. Sou eu que lhe devo toda a minha existência. Portanto, meu maior privilégio é poder trabalhar na vinha e ser chamado de amigo. São Paulo, na carta aos Filipenses, que nós começamos a meditar hoje, vamos passar 4 domingos meditando, fala desde a prisão para a comunidade de Filipos. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Tanto faz. E ele termina dizendo: só interessa uma coisa, só uma coisa é importante: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Vivei à altura do Evangelho. Queridos, isso é muito, muito divino. Quando nós servimos a Deus com gratuidade, e você entende que a sua verdadeira recompensa é viver de acordo com o Evangelho. É chegar no final do seu dia e estar com a consciência tranquila. É poder dizer ao Senhor: Senhor, eu fiz a Tua vontade, procurei Te ajudar, tenho minhas falhas, fracassei tantas vezes, mas estou aqui.
procurando viver de acordo com a tua palavra, ou seja, a minha recompensa é justamente ver aquilo que Deus faz em mim. Por quê? Como diz São Paulo, Pedro plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É Ele que está produzindo essas obras em nós e nos transformando de dia para dia. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que nós possamos olhar a imagem desse Deus bom e reproduzi-la na bondade do nosso olhar, mirando apenas num objetivo: ser amigo dele, que é o melhor de todos os privilégios.